com Cristo Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vencedor no Antigo Testamento era aquele que cumpria toda a lei, que era impossível cumprir. Mas no novo pacto de superiores promessas, a posição de vencedor nos foi outorgada pela graça de Deus. E ao vencedor é dado provar da árvore da vida. Lá em Apocalipse 2, versículo 7, nós podemos exatamente ver isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Uma das coisas que impede um cristão de viver em vitória é o espírito de medo, é o espírito de contenda, uma vez que a contenda gera conflitos, gera atritos que rompe o curso da lei, que rompe o curso da harmonia divina estabelecida e inscrito no coração do homem pelo Espírito Santo de Deus. A origem de toda contenda e conflito está no coração, invejoso, amargurado e cheio de sentimentos de divisão e de ciúme. Reportemos-nos mais uma vez a Tiago 3, versículo 13 e 14. Tiago 3, versículo 13 e 14. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante o digno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Ora, se nós não entendermos o recado de Deus para as nossas vidas, a fim de podermos administrar os conflitos que surgem na vida, ficaremos cada vez mais distantes da bênção de Deus. Ficaremos mais distantes da bênção de termos uma vida vitoriosa. Nós temos que saber administrar. As adversidades virão, sempre. As adversidades nos trarão algum aborrecimento, mas nós temos que ter bom ânimo. Nós nunca podemos deixar a adversidade nos vencer. Nós fomos criados, meus amados, para vencer. Nós fomos criados e somos criados para sermos cabeça e não cauda. Isso não é nenhum sentimento faccioso, não. Isto é um sentimento que Deus nos deixou, que nós somos vencedores. Somos vencedores em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que todas as coisas, embora as adversidades às vezes nos aborreçam, mas todas as coisas contribuem para a vida e para a piedade, e elas já nos foram outorgadas. Então temos que saber lutar contra as adversidades. Se nós não assim o fizermos, ficaremos cada vez mais distantes da bênção de Deus em nossas vidas, a qual, segundo herdeiro que somos, temos direito. Se temos direito, nós temos pura e simplesmente de lançarmos mão daquilo que é dado como direito. Conflitos e contendas somados ao longo dos anos e não administrados e resolvidos provocam rupturas nos relacionamentos interpessoais e também no relacionamento com Deus, uma vez que Ele tudo vê, uma vez que Ele tudo sabe e tudo percebe. A palavra de Deus nos ensina a resolver todos os conflitos. Vejamos isso em Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13.
Sim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessas e deixa alcançará misericórdia. Sim, assim procedendo, criamos então a imunidade espiritual. Nós não devemos encobrir as nossas transgressões, mas nós devemos sim confessar ao Pai, para que possamos alcançar as misericórdias. Deus é longânimo para conosco, Deus é misericordioso para conosco, Deus é amor, Deus é Pai. Ele não nos quer castigar de uma forma que não possamos voltar a Ele em amor. Ora, o salmista diz, e eu costumo receber isso sempre, repetir isso sempre: agrada-te do Senhor, que o Senhor satisfarás os desejos do teu coração. Nós não devemos encobrir transgressões. Se você errou, peça perdão ao Senhor. Se você tem alguma dificuldade, peça perdão ao Senhor. Ora, entre no seu quarto em secreto, ore ao Pai, que Ele te ouvirá. É esta a resposta que Deus confessa e deixe e alcançará misericórdia. Ora, nós sabemos que temos sim adversidade em nossas vidas, que muitas das vezes o lado carnal nos leva ao erro, mas o nosso Pai é misericordioso, o nosso Pai é longânimo, e Ele diz, sim, se você confessar as suas transgressões, você prosperará. Então nós temos em mente o que? Como vencer as adversidades. Nós nascemos para vencer. Portanto, abençoado, viva como um bem-aventurado. Não alimente atitudes agressivas e duras, pois elas contaminam o ambiente familiar e social. Não desperdice seu tempo precioso em gerar conflitos que te fazem perder a energia de viver. Acabam com os sonhos lindos que sonhaste, cortam os objetivos que traçaste, e impede que vivas a vida plena que sempre quiseste ter. Semeie paz. Semeie paz em tua vida. Semeie paz para os teus filhos. Semeia sim, porque serás bem-sucedido, serás abençoado, serás vitorioso e bem-aventurados em tudo que fizeres. Procure viver de um modo digno de um filho de Deus, que a graça dele nos oferece. Nós aprendemos passo a passo, nós aprendemos a conviver com situações, mas nós também aprendemos a evitar o erro do cotidiano em nossa vida. Nós não nascemos para viver em pecado, nós já falamos isso aqui algumas vezes atrás. Nós não nascemos para viver em pecado, embora tenhamos nascido em pecado, mas nós não nascemos para viver em pecado. Por quê? Porque o nosso Deus já carregou na cruz do Calvário os pecados passados, presentes e futuros. Nós costumamos dizer isso aqui. Então, meus amados, o cristão é chamado a exercer o seu sacerdócio real, uma vez que é rei e sacerdote por vocação, concedida pelo sacrifício de Cristo, que se ofereceu como Cordeiro perfeito e sumo sacerdote para aniquilar, para acabar de uma vez por toda com o pecado do homem. Pedro reafirma isto em sua epístola. Vamos ver Pedro, 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Nós somos raça eleita. Sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Nação santa. Somos nação santa.
Povo de propriedade exclusiva de Deus. Que exclusividade é essa que nós temos de Deus? Quando ele chama povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, meu amado irmão, nós outrora estivemos em pecado, nós outrora estivemos na escuridão, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou o peso, o jugo, Ele nos tirou isso tudo e nos colocou em regiões celestiais. Por isso, nós cremos que somos verdadeiramente crentes vitoriosos. Por quê? Algum dia estivemos mortos em pecados e delitos, mas Ele nos tirou e Ele aniquilou, Ele acabou com o pecado que estava sobre nós no tempo da ignorância. Se Ele poderia fazer esta obra, por ser testemunha fiel de tudo que Ele jurou cumprir por si mesmo, o homem por si só não busca Deus, nada entende, perde-se muitas das vezes do alvo, segue o príncipe das potestades do ar. Jesus é aquele que nos ama, Ele é misericordioso, Ele nos tirou do tremedal de lama do passado. Sim, nós antes vivíamos em pecado. Sim, nós antes éramos ignorantes. Nós constantemente falamos nisso aqui. Mas a partir de um momento, um novo pacto, superiores promessas, Deus nos colocou em regiões celestiais. Deus nos está conduzindo sempre em triunfo. Veja o que diz em Romanos 5, versículo 7. Romanos 5, de 7 ao 10. Diz a palavra: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Verdade. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Sim. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sim, nós cremos que o fim da lei é Cristo. Tudo Ele fez por nós, meus amados irmãos. Tudo Ele fez por nós e por nós. Só o amor constrói. Só o amor é capaz de manter as pessoas juntas. Só o amor é capaz de manter as pessoas unidas. Por isso, estamos ligados a Deus para sempre pelo seu infinito amor. No Antigo Testamento, a expiação pelos pecados tinha que obedecer a procedimentos anuais específicos, sacrificiais, sim, e específicos. Veja em Êxodo 30, versículo 10. Diz lá: uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre eles, pelas vossas gerações, Santíssimo é o Senhor. Olha, o que nós entendemos aí? No Novo Testamento, não há mais necessidade desse tipo de sacrifício, de animais, nem de cerimoniais judaicas. Nós sabemos que no Velho Pacto, muitas das vezes, se aspergia o sangue sobre o altar para a purificação.
Hoje em dia, ainda há